Salmo 42. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Concede-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Pois há momentos em que tudo dentro de nós grita por alívio e nada fora de nós parece responder. É como viver com sede, não sede de água, mas de sentido, de presença, de consolo. A alma parece caminhar por dentro de um deserto onde tudo resseca, e até a lembrança do que já foi bom se transforma em dor. O Salmo 42 nasce dessa paisagem. Não é o texto de alguém que está bem, que canta do alto de uma vitória, mas de alguém que está no vale, perdido dentro de si, tentando se lembrar de onde vem o socorro. O salmista descreve uma alma em estado de urgência, uma sede que não é metafórica. Ela é real, urgente, um desespero espiritual. Como a corça anseia pelas águas, a alma anseia por Deus. Isso revela algo muito sério. Não estamos lidando com uma dúvida teológica ou uma inquietação filosófica, mas com uma dor profunda, a de sentir-se longe de Deus. Há uma diferença entre saber que Deus existe e sentir que Ele está perto. Aqui, quem escreve sabe que Deus está em algum lugar, mas não o vê, não o toca, não o ouve, e esse silêncio machuca. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. O salmista não está simplesmente chorando, ele está se alimentando das próprias lágrimas. Isso fala de alguém que vive da dor, que acorda e dorme com ela, que mesmo cercado de perguntas, onde está o seu Deus, precisa lidar com o fato de que nem sempre a fé livra a gente do sofrimento. Às vezes, ela apenas nos dá consciência de que existe um Deus, mesmo quando ele parece ausente. Essa ausência aparente de Deus é um golpe profundo na alma. E o que dói mais é a lembrança do que já foi. O salmista lembra das procissões, dos momentos de celebração, da alegria de estar na presença do Senhor com o povo. Essa lembrança, que deveria ser consolo, se torna uma ferida, porque agora tudo está diferente. E quando o presente é escuro, até a memória da luz machuca. Mas é justamente aí, nesse ponto de exaustão, que algo começa a mudar. O salmista fala consigo mesmo. Ele não espera uma voz do céu, não aguarda uma intervenção externa. Ele se dirige à própria alma. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Essa é uma atitude de fé madura. A alma não quer ouvir, mas ele fala mesmo assim. Há um combate interior acontecendo aqui, e ele não se rende à tristeza, ainda que ela seja forte. É importante notar que ele não diz que a tristeza acabou.
Ele apenas declara que, mesmo assim, ainda louvará a Deus. Não porque tudo se resolveu, mas porque Deus continua sendo seu Salvador, mesmo quando a salvação parece distante. Isso não é negação da dor, é resistência espiritual, é fé em carne viva. A dor tem voz, ela zomba, pergunta, acusa. Onde está o seu Deus? Os inimigos perguntam, mas essa pergunta também vem de dentro. O sofrimento interior é mais cruel que qualquer acusação externa. Ele sussurra que Deus se esqueceu, que nada vai mudar, que tudo está perdido. Mas o salmista, mesmo fraco, fala de novo com a alma. Ponha a sua esperança em Deus. Isso não é otimismo, é convicção. Esperar em Deus aqui não é sentar-se de braços cruzados, esperando que algo mágico aconteça. É uma escolha diária, cansada, mas firme. É lembrar que o silêncio de Deus não é sua ausência, que as lágrimas não anulam a fé, que a saudade da presença dele pode, paradoxalmente, ser um sinal de que ele ainda está por perto. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Não se trata de uma comparação poética qualquer. Esse versículo não está pintando uma imagem bonita, está retratando uma agonia. A corça, esse animal delicado e silencioso, não busca água por capricho. Quando ela anseia pelas correntes, é porque sua sobrevivência depende disso. É sede de vida, de continuar existindo. Assim também o salmista revela uma alma que não quer só consolo espiritual, quer sobreviver espiritualmente. Está em crise e sua única esperança é Deus. É comum romantizarmos esse tipo de sede, falar da alma como alguém apaixonado por Deus, desejoso de sua presença em momentos tranquilos. Mas aqui a alma está faminta, fraca, exausta, como alguém que rasteja até uma fonte porque não há mais forças para andar. E isso diz muito, porque há momentos em que a fé não nos dá vigor, mas apenas um fio de consciência. Eu preciso de Deus, só dele. Tudo mais perde o valor. As distrações não satisfazem. Os conselhos soam vazios. Os aplausos não curam. A alma sabe que sem ele, tudo se torna poeira. Talvez você se encontre nesse ponto. Um ponto onde não há fórmulas nem discursos que façam sentido. Em que você se sente como essa corça, frágil, vulnerável, sedenta. Você tenta orar e as palavras não vêm. Tenta cantar e só sai um lamento. Tenta crer, mas só consegue chorar. E talvez, sem perceber, isso seja um ato profundo de fé. Porque há fé na sede, há fé nesse anseio por Deus, ainda que sem força para buscá-lo da maneira como você fazia antes. A alma ainda sabe para onde olhar. Ela ainda reconhece de onde vem o socorro. Mas o inimigo da fé não é só a dor. É a mentira que se instala na dor. O medo sussurra: você está sozinho. A ansiedade grita: não vai melhorar. E a desesperança cochicha: nem Deus se importa mais com você. Essas vozes são reais e muitas vezes são mais altas que a própria voz de Deus dentro de nós. Mas o Salmo 42 resiste a elas. Ele não nega o sofrimento, não o varre para debaixo do tapete. Ele o encara e diz: mesmo sedento, mesmo em silêncio, mesmo no deserto, eu ainda anseio por ti. Esse anseio é um sinal vital. Ele prova que mesmo quebrado, o coração ainda pulsa. Que a fé não está morta, só ferida. E feridas podem ser curadas, mas para isso é preciso parar de correr tentando se distrair da sede. É preciso reconhecê-la, nomeá-la e levar essa alma ferida até a fonte. Não com palavras bonitas ou com o desempenho de uma fé perfeita, mas com a alma nua, esgotada, rendida. Deus nunca despreza quem vem assim. O versículo não nos manda fingir força. Ele nos convida a reconhecer a nossa sede, a admitir que há um vazio que só a presença de Deus preenche. Que enquanto corremos atrás de outras águas, sucesso, aplauso, controle, distração, a alma só se cansa mais. Mas quando paramos e confessamos: Senhor,
Eu anseio por ti, como a corça anseia pela água. Então, começamos pouco a pouco a ser curados. A alma cansada precisa de mais do que respostas. Ela precisa de presença, e o primeiro passo para encontrá-la é admitir: eu não aguento mais sem ti. Esse não é o fim da fé, é o começo de uma fé mais verdadeira. Hoje pare e reconheça: sua alma tem sede, não lute contra isso. Leve essa sede até Deus. Não precisa entender tudo, só precisa ir. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? É uma confissão amarga. Não uma frase construída para consolar, mas um desabafo cru de quem está sendo consumido pela dor. O salmista não fala apenas de lágrimas ocasionais, mas de um padrão contínuo. Dia e noite, sem pausa, sem trégua. Ele se alimenta delas. A imagem é sombria e ao mesmo tempo profundamente humana. Quem já passou por um sofrimento prolongado sabe o que é isso. Viver num ciclo de choro, onde a dor se mistura à rotina, ao ponto de se tornar o próprio sustento. Não porque traz vida, mas porque de algum modo mantém a existência. Mas o versículo não para nas lágrimas. Ele expõe uma ferida ainda mais profunda: a zombaria. Onde está o seu Deus? Essa pergunta, embora venha da boca dos outros, muitas vezes ecoa dentro de nós. É o tipo de dúvida que se infiltra na alma quando as orações parecem não ser ouvidas, quando a realidade não muda, quando as promessas parecem distantes demais. Esse é o golpe mais duro. Não é apenas o sofrimento que fere, é a sensação de que Deus está ausente enquanto ele acontece. E mais do que isso, é o escárnio das pessoas, das circunstâncias, dos pensamentos, que tenta transformar essa ausência aparente numa certeza: Deus te abandonou. Poucas dores são tão corrosivas quanto essa. Quem já sofreu profundamente sabe como essas vozes soam reais. Elas não vêm como gritos, mas como sussurros constantes, silenciosos e persistentes. Elas insinuam que a fé é uma ilusão, que a oração é perda de tempo, que a esperança é um delírio. Elas apontam para o caos e dizem: veja, se Deus estivesse com você, isso não estaria acontecendo. Mas este versículo não é uma rendição a essas vozes, é uma exposição honesta do campo de batalha. A dor está sendo enfrentada com palavras. O salmista está colocando sua angústia diante de Deus, mesmo sem sentir sua presença. Isso, por si só, já é um ato de fé profundo. Falar com Deus quando tudo em volta grita que Ele não está lá é um dos maiores gestos de confiança que alguém pode fazer. E esse versículo nos confronta com uma escolha. Vamos nos calar diante da dor, permitindo que a pergunta: onde está o seu Deus? Tome conta do nosso íntimo? Ou vamos, como o salmista, continuar falando com Ele, ainda que em meio ao choro? Às vezes, fé é apenas isso: continuar a conversa quando tudo em nós quer se calar. A mentira que este versículo desmascara é sutil e cruel. A de que lágrimas e fé não podem coexistir. De que se você está sofrendo é porque está distante de Deus. Mas a Bíblia não diz isso. A história de quase todos os homens e mulheres de fé foi marcada por lágrimas, noites escuras, dúvidas profundas. E mesmo assim, Deus estava com eles, nem sempre removendo a dor de imediato, mas sempre presente no meio dela. Este versículo nos garante que até as lágrimas podem se tornar oração, que o lamento pode ser sagrado, que a tristeza, quando direcionada a Deus, não é sinal de fraqueza espiritual, é maturidade. É reconhecer que nem tudo está bem, mas mesmo assim seguir buscando. Por isso, hoje, se as lágrimas têm sido sua companhia mais constante, não as ignore, não as despreze. Leve-as a Deus. Fale com Ele sobre o que você sente, mesmo que seja confuso, feio ou duro. Deus não se ofende com a verdade da nossa dor. Pelo contrário, Ele se revela a quem vem com o coração quebrado. Não espere se sentir forte para se aproximar.
Às vezes é preciso chegar diante de Deus chorando, com as mãos vazias e simplesmente dizer: aqui está tudo que eu tenho, minhas lágrimas. Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Aqui não se trata apenas de saudade, é algo mais fundo, mais doído. A lembrança que deveria consolar, machuca. O salmista não está lembrando de uma época melhor, como quem folheia um álbum de fotos antigas. Ele está chorando por aquilo que foi perdido, por aquilo que talvez nunca mais volte a ser como antes. Ele se recorda de uma comunhão intensa, viva, de um tempo em que o coração se enchia ao caminhar em direção à casa de Deus. Mas agora tudo mudou. Ele já não está ali. A festa virou silêncio, a procissão virou solidão, o louvor virou lamento. Há algo de cruel quando a alegria do passado se torna um espinho no presente, porque a memória de tempos bons pode se tornar uma acusação. Onde foi parar tudo aquilo? É como se a dor atual roubasse até o valor do que já se viveu com Deus. A alma, em sofrimento, tende a distorcer até as lembranças, e em vez de consolo, elas se transformam em angústia. O que antes era celebração, agora é ausência. Esse trecho fala com quem já teve momentos profundos com Deus, mas hoje se sente seco. Com quem já cantou com alegria, mas hoje não consegue nem abrir a boca. Com quem já sentiu a presença de Deus de forma intensa, mas agora caminha como se estivesse em ruínas. O salmista mostra que até quem já esteve no centro da adoração pode atravessar desertos espirituais. Isso não significa fracasso, significa humanidade. A fé que é real vai passar por estações, vai ter dias de festa e dias de silêncio, vai ter montes altos e vales profundos. E essa oscilação não define se você é forte ou fraco, se é fiel ou não. O salmista, mesmo na sua dor, continua escrevendo para Deus, continua voltando a Ele com as palavras que lhe restam. Isso é fé. Fé não é ignorar a dor, é continuar caminhando mesmo sem ter certeza de onde tudo isso vai dar. A mentira que esse versículo confronta é a de que, se o passado foi bom, então Deus ficou no passado, de que Ele estava presente apenas naquele tempo e que agora foi embora. Mas não. Deus não muda com as estações da nossa alma. Ele continua sendo o mesmo quando o nosso coração muda, quando a nossa força falha, quando o nosso ânimo desmorona. A memória dos dias bons não é um fim. Ela pode ser um ponto de partida para lembrar que Deus continua sendo Deus, mesmo agora. Por isso, se hoje você vive esse contraste entre o que foi e o que é, permita-se lamentar. Chore se for preciso, mas não acredite que tudo acabou. Não deixe que a saudade do que passou apague a possibilidade do que pode vir. Aquele que te encontrou no meio da multidão alegre também é o mesmo que te encontra agora, no silêncio da tua solidão. A fé amadurece quando aprende a andar no escuro. Quando mesmo sem os aplausos, sem os louvores em volta, sem a euforia da celebração, ainda assim se volta para Deus. Ainda assim clama, ainda assim espera. Hoje não fuja das lembranças. Mas também não se prenda a elas como se fossem a única forma de Deus agir. O mesmo Deus que te sustentou quando tudo estava bem é o mesmo que te segura agora, mesmo em silêncio, mesmo sem sinais. Permita-se lembrar, permita-se chorar e depois disso, permita-se crer. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Onde é como se o salmista estivesse em uma conversa consigo mesmo, tentando puxar a própria alma de volta à superfície. E não há nada de estranho nisso. Quem já enfrentou um sofrimento profundo sabe que em muitos momentos não se fala mais com os outros. Fala-se consigo, como quem tenta lembrar o próprio coração de quem Deus é.
porque a dor está gritando mais alto do que a verdade. Aqui há uma tensão visível. Tristeza e fé coabitam o mesmo corpo. A alma está abatida, e isso não é negado. A perturbação é real. A inquietação, desordem interna, como se os sentimentos estivessem fora do lugar, espalhados no chão. Não há estabilidade, mas, mesmo assim, o salmista se dirige à própria alma e diz: ponha a sua esperança em Deus. É um grito de resistência, um ato de rebelião contra o desespero. Repare, ele não diz: espere que tudo melhore, nem confie que vai dar certo. Ele aponta diretamente para Deus, porque a esperança que resiste à angústia não está baseada no que vai acontecer, mas em quem Deus é. Quando tudo está incerto, Ele continua sendo a âncora. Ele continua sendo Deus. Ele ainda é Salvador. E só isso já basta para a alma voltar a respirar. Mas este versículo não é mágico. Ele não elimina automaticamente a tristeza. Ele é um chamado, um direcionamento. É como estender a mão para alguém que está se afogando. Não resolve tudo de uma vez, mas dá início à salvação. Quando a alma está perturbada, ela precisa de direção. Ela precisa de uma voz que aponte o caminho, mesmo que essa voz venha de dentro. Essa passagem fala com quem está no limite, com quem não vê saída, mas se recusa a desistir, com quem está perturbado, mas ainda ousa dizer: ainda o louvarei. Isso é mais do que coragem, é fé real, fé imperfeita, tremendo nas pernas, mas fé. A mentira que esse versículo desmonta é a de que o desânimo espiritual é o fim da linha, que se a alma está perturbada, então tudo acabou, que Deus só habita os corações firmes e confiantes. Mas aqui vemos o oposto. É no meio da perturbação que a esperança é ordenada. É ali, no caos interno, que a fé se levanta e diz: ainda o louvarei, ainda confiarei, ainda esperarei. Isso não é negação, é enfrentamento, é fé em estado bruto, é olhar para dentro e, mesmo sem sentir, afirmar: Deus é o meu Salvador e o meu Deus. Não o Deus dos outros, não o Deus do passado, meu Deus. Mesmo quando tudo em mim diz o contrário, eu escolho acreditar. Então, se hoje a sua alma está perturbada, não se acuse. Fale com ela. Diga a ela o que ela esqueceu. Lembre-a de quem Deus é. Repita, se for preciso, com firmeza, com ternura, com fé. Porque fé também é isso. Pregar para si mesmo quando não há mais ninguém para lembrar o que é verdadeiro. E lembre-se, esperança não é sentir que tudo vai bem. Esperança é confiar em Deus, mesmo quando tudo em você quer desistir. Hoje fale com sua alma. Nomeie sua tristeza, sim, mas não a deixe dominar. Apresente-a a Deus e diga com voz trêmula, se for o caso: ainda o louvarei. Meu Deus, dentro de mim a minha alma está profundamente abatida. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. A alma abatida não precisa de palavras bonitas, precisa de verdade. E aqui está uma verdade nua. Dentro de mim, a minha alma está profundamente abatida. É mais do que tristeza. É um tipo de cansaço que pesa por dentro, que se espalha pelo corpo, que torna difícil até o ato de respirar fundo. Um abatimento que paralisa, que reduz os dias a meras obrigações e as noites a silêncios intermináveis. E o salmista não finge que está tudo bem. Ele reconhece que por dentro há um colapso. É como se dissesse: meu corpo está de pé, mas minha alma está no chão. Essa honestidade é essencial. Porque muitas vezes, na tentativa de parecer forte, empurramos a dor para debaixo do tapete da fé. Mas Deus não nos chama para esconder a alma. Ele nos convida a trazê-la, ferida e tudo, diante dele. Mas repare no movimento seguinte: por isso de ti me lembro. O abatimento não impede a lembrança. Pelo contrário, ele a torna ainda mais necessária. Quando não há forças para caminhar, lembrar de Deus
se torna um ato de sobrevivência. A memória da fidelidade de Deus em tempos passados pode ser o único fio que impede o colapso completo. A localização geográfica que o salmista menciona, Jordão, Hermon, Mizar, não é apenas um dado histórico. É um retrato da distância. Ele está longe do templo, longe da celebração, longe da comunhão. Está nos confins do norte, cercado de montanhas, isolado, como quem está longe de tudo que fazia a fé parecer mais próxima. Mas mesmo ali, mesmo nesse exílio emocional e espiritual, ele escolhe lembrar. Isso nos confronta. Muitas vezes, quando nos sentimos abatidos, também nos sentimos distantes de Deus, como se a dor nos exilasse espiritualmente, como se a fé estivesse lá longe, inalcançável. Mas o salmista prova o contrário. Ele está longe do templo, sim, mas não está longe de Deus, porque a lembrança de Deus não é limitada por lugar, nem por estado emocional. É uma decisão da alma, lembrar-se, mesmo quando tudo dentro está escuro. A mentira que esse versículo desmonta é a de que Deus só pode ser lembrado em lugares sagrados, em estados de alegria, em momentos de força. Mas o salmista lembra de Deus justamente do fundo da sua fragilidade. E isso é profundamente libertador, porque nos ensina que a nossa geografia emocional não determina o alcance de Deus. Você pode estar emocionalmente no Hermon, cercado de montanhas, isolado, sem trilha para seguir. Mas ali, naquela solidão, ainda é possível lembrar de Deus. Ainda é possível sussurrar o nome dele. Ainda é possível dizer: mesmo aqui, minha alma abatida se volta para ti. O conselho hoje é simples, mas firme. Quando sua alma estiver abatida, não espere melhorar para buscar a Deus. Lembre-se dele no meio do abatimento. A memória da presença dele pode ser a primeira luz a romper sua noite. Feche os olhos. Diga o nome dele em voz baixa. Lembre-se dos momentos em que ele te sustentou. Traga à mente a fidelidade que já te alcançou. Não para se apegar ao passado, mas para alimentar a esperança do agora. Mesmo do Monte Mizar, mesmo do ponto mais afastado da alegria, Deus ouve o sussurro da tua lembrança, e isso basta para recomeçar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Esta é uma imagem que não se esquece. Um homem em meio a um mar revolto. Ondas pesadas que não cessam, vagalhões que se atropelam, a alma sendo arrastada sem chão, sem fôlego. E tudo isso vem de onde? Ao rugir das tuas cachoeiras, diz o salmista. Não são apenas as circunstâncias. Ele reconhece que o peso que o aflige vem das mãos de Deus, não como castigo, mas como algo que ele permitiu. Algo que não foge do seu controle. Essa parte do salmo é para quem está no limite, para quem sente que mal terminou de se levantar de uma onda e já vem outra, maior, para quem não encontra espaço para respirar. E mais, para quem sente que Deus permitiu e não entende o porquê. A alma abatida aqui não apenas sofre, ela sofre em confronto direto com o mistério da vontade de Deus. Não há explicações, só água, profundidade e escuridão. Abismo chama abismo. É como se uma dor chamasse outra, uma perda puxasse outras perdas, uma solidão revelasse outras ausências. Quando tudo isso se junta, é como cair em um redemoinho. Não há para onde nadar. E quando o salmista diz isso, ele não está descrevendo apenas um sentimento. Está nomeando uma experiência de afogamento espiritual. Talvez você conheça bem esse lugar. O lugar onde nada faz sentido, onde a oração se torna apenas um sussurro entre soluços, onde até as promessas parecem distantes, onde a Bíblia fica fechada porque o coração está pesado demais, onde o corpo se move no automático, mas a alma está submersa. E o que dizer quando é o próprio Deus quem permitiu que as ondas viessem? A mentira que esse versículo desmonta é a de que Deus só está presente quando há paz.
que ele se ausenta quando a dor se prolonga, que se você está afundando é porque foi abandonado. Mas o salmista não diz isso. Ele reconhece o controle de Deus sobre tudo, inclusive sobre o caos. E mesmo dizendo que está submerso, ele continua falando com Deus, continua confiando, mesmo sem entender. Esse versículo não oferece explicações fáceis, e é isso que o torna tão necessário, porque há sofrimentos que não precisam de respostas, precisam de verdade. E a verdade é que Deus está presente até nas ondas que Ele permite. Mesmo quando tudo em você grita que está afundando, Ele continua ali. E esse ali pode parecer ausente, mas é presença misteriosa, firme, silenciosa, real. Então, o que fazer quando o abismo chama abismo? O que fazer quando as ondas não cessam? Fazer como o salmista, não negar, não correr, não fingir. Falar com Deus, mesmo que a voz esteja afogada, mesmo que o peito esteja esmagado. Falar, dizer a Ele o que dói, o que não se entende, o que parece contraditório, porque Deus aguenta nossa verdade. Ele não espera que sejamos imunes ao sofrimento. Ele espera que sejamos sinceros. Hoje, se você está nas profundezas, não tente nadar para fora com suas forças. Apenas chame por Ele ali mesmo, no meio da correnteza. Você pode não ver saída, mas Ele está presente. Você pode não entender, mas Ele não te deixou. Lembre-se, o Deus que permite as ondas também é o Deus que caminha sobre elas. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. No meio da dor, o salmista não apenas reclama, ele ora. Não com discursos longos, mas com súplicas que nascem do fundo da alma. Ele não pede riquezas, nem vitória sobre os inimigos. Ele pede amor, amor fiel durante o dia, canção durante a noite. É isso o que ele deseja. Não um alívio imediato, mas a presença sustentadora de Deus em cada parte do dia, na claridade e na escuridão. É impressionante como, mesmo depois de dizer que se sente afundando, ele ainda confia que pode pedir. E é ainda mais impressionante o que ele pede, porque há dias em que tudo o que alguém precisa é isso, saber que o amor de Deus ainda está presente. Não um amor genérico, mas esse amor fiel, aquele que não se cansa, que não desiste, que não vira o rosto mesmo quando a alma está quebrada. Durante o dia, quando a mente está sobrecarregada com demandas, medos, prazos, ruídos, ele quer amor. Durante a noite, quando os pensamentos fazem mais barulho que o mundo, quando a solidão se deita ao lado, quando o silêncio se torna pesado, ele quer canção. E não qualquer canção. A canção de Deus. Aquela melodia que não se ouve com os ouvidos, mas com o coração. Uma canção que lembra que ainda há esperança, mesmo no escuro. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, com os dias cheios demais e as noites longas demais. E tudo o que você precisa é sentir que Deus ainda está perto, que Ele ainda te ama, que há uma canção pairando sobre a sua noite, ainda que você não consiga cantar. Esse versículo é um lembrete de que orar não é repetir fórmulas. É abrir o coração com sinceridade. É pedir por aquilo que realmente se precisa, sem rodeios. E o que o salmista nos mostra aqui é que o amor de Deus não é um conceito abstrato, é sustento. É o que mantém a alma viva quando tudo em volta parece morto. É a minha oração ao Deus que me dá vida, ele diz. Ou seja, ele reconhece, é esse Deus e nenhum outro que mantém sua alma de pé. A mentira que esse trecho desmonta é a de que precisamos estar fortes para orar, que só podemos buscar a Deus quando nossa fé está estável. Mas aqui o salmista ora do fundo da fraqueza. E sua oração não é perfeita, nem teológica, é sincera, e isso basta. O que importa não é o formato da oração, mas a direção. Ele fala com Deus,
E esse movimento já é uma demonstração de fé. Não espere sentir-se melhor para pedir a presença de Deus. Peça agora, no meio da confusão, no meio do silêncio. Durante o dia, peça por amor que sustenta. Durante a noite, peça por canção que embala. E aqui vai um conselho simples, mas essencial. Transforme sua oração em sobrevivência. Ore com palavras frágeis, se for o caso. Ore com lágrimas, ore em silêncio, mas ore. Mesmo que você só consiga dizer, Senhor, fica comigo, já é suficiente. Hoje, peça esse amor de dia. Peça essa canção de noite. E confie, o Deus que te dá vida está ouvindo. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Esta palavra do salmista é um convite para um diálogo profundo dentro da alma. Ele não ignora a tristeza, nem tenta apagá-la com frases feitas ou promessas vazias. Ele fala diretamente àquela parte de si mesmo que está quebrada, cansada, perturbada. É um momento em que a alma parece estar despedaçada, como se um peso imenso estivesse esmagando tudo. Mas a resposta que ele dá é firme e clara. Ponha a sua esperança em Deus, não em sentimentos, não em circunstâncias, nem em soluções humanas, mas em Deus. A esperança aqui não é um desejo vago ou um otimismo superficial. É um ancorar-se na realidade de Deus, na sua fidelidade e na sua presença constante, mesmo quando tudo parece perdido. Quando a alma está abatida, o mundo sussurra mentiras que parecem verdadeiras, que Deus está distante, que a dor não tem fim, que o sofrimento é um abandono. O salmista, porém, confronta essas mentiras com a verdade que conhece e experimenta. Deus é o Salvador, o Deus real, presente, que não se afasta, mesmo na maior angústia. Lembre-se de que essa não é uma fé perfeita, é uma fé real, marcada pela luta e pela dor, mas ainda viva. É a fé que, mesmo em meio à escuridão, ousa dizer, ainda o louvarei. Isso é resistência. É a alma que se recusa a desistir, que escolhe olhar para Deus, mesmo quando a visão está turva e o coração pesado. Se você hoje sente sua alma abatida, permita-se sentir isso. Não fuja da tristeza, não negue sua luta, mas também não se conforme com ela. Fale com sua alma como o salmista fez. Reconheça a dor e, ao mesmo tempo, ordene a si mesmo a esperança. Pois só quem ordena a esperança consegue romper o ciclo da desesperança. Ponha seus olhos em Deus. Lembre-se de quem Ele é para você, não de quem as circunstâncias dizem que Ele é. Essa lembrança será seu alicerce quando a tempestade parecer querer levar tudo embora. Esperar em Deus não é passividade, é um ato de coragem. É agir na fé, mesmo sem entender o caminho à frente. É a certeza firme de que, por mais difícil que seja o momento, Deus está presente e agindo, mesmo que não consigamos enxergar. Salmo 42. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Concede-me o Senhor o seu fiel amor de dia.
De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Pois, há momentos em que tudo dentro de nós grita por alívio e nada fora de nós parece responder. É como viver com sede, não sede de água, mas de sentido, de presença, de consolo. A alma parece caminhar por dentro de um deserto onde tudo resseca, e até a lembrança do que já foi bom se transforma em dor. O Salmo 42 nasce dessa paisagem. Não é o texto de alguém que está bem, que canta do alto de uma vitória, mas de alguém que está no vale, perdido dentro de si, tentando se lembrar de onde vem o socorro. O salmista descreve uma alma em estado de urgência. Uma sede que não é metafórica. Ela é real, urgente, um desespero espiritual. Como a corça anseia pelas águas, a alma anseia por Deus. Isso revela algo muito sério. Não estamos lidando com uma dúvida teológica ou uma inquietação filosófica, mas com uma dor profunda, a de sentir-se longe de Deus. Há uma diferença entre saber que Deus existe e sentir que Ele está perto. Aqui, quem escreve sabe que Deus está em algum lugar, mas não o vê, não o toca, não o ouve, e esse silêncio machuca. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. O salmista não está simplesmente chorando, ele está se alimentando das próprias lágrimas. Isso fala de alguém que vive da dor, que acorda e dorme com ela, que mesmo cercado de perguntas, onde está o seu Deus, precisa lidar com o fato de que nem sempre a fé livra a gente do sofrimento. Às vezes, ela apenas nos dá consciência de que existe um Deus, mesmo quando ele parece ausente. Essa ausência aparente de Deus é um golpe profundo na alma. E o que dói mais é a lembrança do que já foi. O salmista lembra das procissões, dos momentos de celebração, da alegria de estar na presença do Senhor com o povo. Essa lembrança, que deveria ser consolo, se torna uma ferida, porque agora tudo está diferente. E quando o presente é escuro, até a memória da luz machuca. Mas é justamente aí, nesse ponto de exaustão, que algo começa a mudar. O salmista fala consigo mesmo. Ele não espera uma voz do céu, não aguarda uma intervenção externa. Ele se dirige à própria alma. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Essa é uma atitude de fé madura. A alma não quer ouvir, mas ele fala mesmo assim. Há um combate interior acontecendo aqui, e ele não se rende à tristeza, ainda que ela seja forte. É importante notar que ele não diz que a tristeza acabou. Ele apenas declara que, mesmo assim, ainda louvará a Deus. Não porque tudo se resolveu, mas porque Deus continua sendo seu Salvador, mesmo quando a salvação parece distante. Isso não é negação da dor, é resistência espiritual, é fé em carne viva. A dor tem voz, ela zomba, pergunta, acusa. Onde está o seu Deus? Os inimigos perguntam, mas essa pergunta também vem de dentro. O sofrimento interior é mais cruel que qualquer acusação externa. Ele sussurra que Deus se esqueceu, que nada vai mudar, que tudo está perdido. Mas o salmista, mesmo fraco, fala de novo com a alma. Ponha a sua esperança em Deus. Isso não é otimismo, é convicção. Esperar em Deus aqui não é sentar-se de braços cruzados, esperando que algo mágico aconteça. É uma escolha diária, cansada, mas firme. É lembrar que o silêncio de Deus não é sua ausência, que as lágrimas não anulam a fé,
porque a saudade da presença dele pode, paradoxalmente, ser um sinal de que ele ainda está por perto. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Não se trata de uma comparação poética qualquer. Esse versículo não está pintando uma imagem bonita, está retratando uma agonia. A corça, esse animal delicado e silencioso, não busca água por capricho. Quando ela anseia pelas correntes, é porque sua sobrevivência depende disso. É sede de vida, de continuar existindo. Assim também o salmista revela uma alma que não quer só consolo espiritual, quer sobreviver espiritualmente. Está em crise e sua única esperança é Deus. É comum romantizarmos esse tipo de sede. Falar da alma como alguém apaixonado por Deus, desejoso de sua presença em momentos tranquilos. Mas aqui a alma está faminta, fraca, exausta. Como alguém que rasteja até uma fonte porque não há mais forças para andar. E isso diz muito. Porque há momentos em que a fé não nos dá vigor, mas apenas um fio de consciência. Eu preciso de Deus, só dele. Tudo mais perde o valor. As distrações não satisfazem. Os conselhos são vazios. Os aplausos não curam. A alma sabe que sem ele, tudo se torna poeira. Talvez você se encontre nesse ponto. Um ponto onde não há fórmulas nem discursos que façam sentido. Em que você se sente como essa corça, frágil, vulnerável, sedenta. Você tenta orar e as palavras não vêm. Tenta cantar e só sai um lamento. Tenta crer, mas só consegue chorar. E talvez, sem perceber, isso seja um ato profundo de fé. Porque há fé na sede, há fé nesse anseio por Deus, ainda que sem força para buscá-lo da maneira como você fazia antes. A alma ainda sabe para onde olhar. Ela ainda reconhece de onde vem o socorro. Mas o inimigo da fé não é só a dor. É a mentira que se instala na dor. O medo sussurra: você está sozinho. A ansiedade grita: não vai melhorar. E a desesperança cochicha: nem Deus se importa mais com você. Essas vozes são reais e muitas vezes são mais altas que a própria voz de Deus dentro de nós. Mas o Salmo 42 resiste a elas. Ele não nega o sofrimento, não o varre para debaixo do tapete. Ele o encara e diz: mesmo sedento, mesmo em silêncio, mesmo no deserto, eu ainda anseio por ti. Esse anseio é um sinal vital. Ele prova que mesmo quebrado, o coração ainda pulsa. Que a fé não está morta, só ferida. E feridas podem ser curadas, mas para isso é preciso parar de correr tentando se distrair da sede. É preciso reconhecê-la, nomeá-la e levar essa alma ferida até a fonte. Não com palavras bonitas ou com o desempenho de uma fé perfeita, mas com a alma nua, esgotada, rendida. Deus nunca despreza quem vem assim. O versículo não nos manda fingir força. Ele nos convida a reconhecer a nossa sede, a admitir que há um vazio que só a presença de Deus preenche. Que enquanto corremos atrás de outras águas, sucesso, aplauso, controle, distração, a alma só se cansa mais. Mas quando paramos e confessamos: Senhor, eu anseio por ti como a corça anseia pela água, então começamos pouco a pouco a ser curados. A alma cansada precisa de mais do que respostas. Ela precisa de presença e o primeiro passo para encontrá-la é admitir: eu não aguento mais sem ti. Esse não é o fim da fé, é o começo de uma fé mais verdadeira. Hoje pare e reconheça: sua alma tem sede, não lute contra isso. Leve essa sede até Deus. Não precisa entender tudo, só precisa ir. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? É uma confissão amarga. Não uma frase construída para consolar, mas um desabafo cru de quem está sendo consumido pela dor. O salmista não fala apenas de lágrimas ocasionais, mas de um padrão contínuo, dia e noite, sem pausa, sem trégua. Ele se alimenta delas. A imagem é sombria e ao mesmo tempo profundamente humana.
Quem já passou por um sofrimento prolongado sabe o que é isso. Viver num ciclo de choro, onde a dor se mistura à rotina, ao ponto de se tornar o próprio sustento. Não porque traz vida, mas porque de algum modo mantém a existência. Mas o versículo não para nas lágrimas. Ele expõe uma ferida ainda mais profunda, a zombaria. Onde está o seu Deus? Essa pergunta, embora venha da boca dos outros, muitas vezes ecoa dentro de nós. É o tipo de dúvida que se infiltra na alma quando as orações parecem não ser ouvidas, quando a realidade não muda, quando as promessas parecem distantes demais. Esse é o golpe mais duro. Não é apenas o sofrimento que fere, é a sensação de que Deus está ausente enquanto ele acontece. E mais do que isso, é o escárnio das pessoas, das circunstâncias, dos pensamentos, que tenta transformar essa ausência aparente numa certeza. Deus te abandonou. Poucas dores são tão corrosivas quanto essa. Quem já sofreu profundamente sabe como essas vozes soam reais. Elas não vêm como gritos, mas como sussurros constantes, silenciosos e persistentes. Elas insinuam que a fé é uma ilusão, que a oração é perda de tempo, que a esperança é um delírio. Elas apontam para o caos e dizem: veja, se Deus estivesse com você, isso não estaria acontecendo. Mas este versículo não é uma rendição a essas vozes. É uma exposição honesta do campo de batalha. A dor está sendo enfrentada com palavras. O salmista está colocando sua angústia diante de Deus, mesmo sem sentir sua presença. Isso, por si só, já é um ato de fé profundo. Falar com Deus quando tudo em volta grita que Ele não está lá é um dos maiores gestos de confiança que alguém pode fazer. E esse versículo nos confronta com uma escolha. Vamos nos calar diante da dor, permitindo que a pergunta "onde está o seu Deus?" tome conta do nosso íntimo? Ou vamos, como o salmista, continuar falando com Ele, ainda que em meio ao choro? Às vezes, fé é apenas isso, continuar a conversa quando tudo em nós quer se calar. A mentira que este versículo desmascara é sutil e cruel. A de que lágrimas e fé não podem coexistir. De que se você está sofrendo é porque está distante de Deus. Mas a Bíblia não diz isso. A história de quase todos os homens e mulheres de fé foi marcada por lágrimas, noites escuras, dúvidas profundas. E mesmo assim, Deus estava com eles. Nem sempre removendo a dor de imediato, mas sempre presente no meio dela. Este versículo nos garante que até as lágrimas podem se tornar oração, que o lamento pode ser sagrado, que a tristeza, quando direcionada a Deus, não é sinal de fraqueza espiritual, é maturidade. É reconhecer que nem tudo está bem, mas mesmo assim seguir buscando. Por isso, hoje, se as lágrimas têm sido sua companhia mais constante, não as ignore, não as despreze. Leve-as a Deus. Fale com Ele sobre o que você sente, mesmo que seja confuso, feio ou duro. Deus não se ofende com a verdade da nossa dor. Pelo contrário, Ele se revela a quem vem com o coração quebrado. Não espere se sentir forte para se aproximar. Às vezes é preciso chegar diante de Deus chorando, com as mãos vazias e simplesmente dizer: aqui está tudo o que eu tenho, minhas lágrimas. Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Aqui não se trata apenas de saudade, é algo mais fundo, mais doído. A lembrança que deveria consolar, machuca. O salmista não está lembrando de uma época melhor, como quem folheia um álbum de fotos antigas. Ele está chorando por aquilo que foi perdido, por aquilo que talvez nunca mais volte a ser como antes. Ele se recorda de uma comunhão intensa, viva, de um tempo em que o coração se enchia ao caminhar em direção à casa de Deus. Mas agora tudo mudou. Ele já não está ali. A festa virou silêncio. A procissão virou solidão. O louvor virou lamento.
Há algo de cruel quando a alegria do passado se torna um espinho no presente, porque a memória de tempos bons pode se tornar uma acusação. Onde foi parar tudo aquilo? É como se a dor atual roubasse até o valor do que já se viveu com Deus. A alma, em sofrimento, tende a distorcer até as lembranças, e em vez de consolo, elas se transformam em angústia. O que antes era celebração, agora é ausência. Esse trecho fala com quem já teve momentos profundos com Deus, mas hoje se sente seco. Com quem já cantou com alegria, mas hoje não consegue nem abrir a boca. Com quem já sentiu a presença de Deus de forma intensa, mas agora caminha como se estivesse em ruínas. O salmista mostra que até quem já esteve no centro da adoração pode atravessar desertos espirituais. Isso não significa fracasso, significa humanidade. A fé que é real vai passar por estações, vai ter dias de festa e dias de silêncio, vai ter montes altos e vales profundos. E essa oscilação não define se você é forte ou fraco, se é fiel ou não. O salmista, mesmo na sua dor, continua escrevendo para Deus. Continua voltando a Ele com as palavras que lhe restam. Isso é fé. Fé não é ignorar a dor. É continuar caminhando mesmo sem ter certeza de onde tudo isso vai dar. A mentira que esse versículo confronta é a de que, se o passado foi bom, então Deus ficou no passado. De que Ele estava presente apenas naquele tempo e que agora foi embora. Mas não. Deus não muda com as estações da nossa alma. Ele continua sendo o mesmo, mesmo quando o nosso coração muda, quando a nossa força falha, quando o nosso ânimo desmorona. A memória dos dias bons não é um fim. Ela pode ser um ponto de partida para lembrar que Deus continua sendo Deus, mesmo agora. Por isso, se hoje você vive esse contraste entre o que foi e o que é, permita-se lamentar. Chore se for preciso. Mas não acredite que tudo acabou. Não deixe que a saudade do que passou apague a possibilidade do que pode vir. Aquele que te encontrou no meio da multidão alegre também é o mesmo que te encontra agora, no silêncio da tua solidão. A fé amadurece quando aprende a andar no escuro. Quando mesmo sem os aplausos, sem os louvores em volta, sem a euforia da celebração, ainda assim se volta para Deus. Ainda assim clama, ainda assim espera. Hoje não fuja das lembranças. Mas também não se prenda a elas como se fossem a única forma de Deus agir. O mesmo Deus que te sustentou quando tudo estava bem é o mesmo que te segura agora, mesmo em silêncio, mesmo sem sinais. Permita-se lembrar, permita-se chorar e depois disso, permita-se crer. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Onde é como se o salmista estivesse em uma conversa consigo mesmo, tentando puxar a própria alma de volta à superfície. E não há nada de estranho nisso. Quem já enfrentou um sofrimento profundo sabe que em muitos momentos não se fala mais com os outros. Fala-se consigo, como quem tenta lembrar o próprio coração de quem Deus é, porque a dor está gritando mais alto do que a verdade. Aqui há uma tensão visível. Tristeza e fé coabitam o mesmo corpo. A alma está abatida, e isso não é negado. A perturbação é real. A inquietação, desordem interna, como se os sentimentos estivessem fora do lugar, espalhados no chão. Não há estabilidade. Mas, mesmo assim, o salmista se dirige à própria alma e diz: ponha a sua esperança em Deus. É um grito de resistência, um ato de rebelião contra o desespero. Repare, ele não diz: espere que tudo melhore, nem confie que vai dar certo. Ele aponta diretamente para Deus, porque a esperança que resiste à angústia não está baseada no que vai acontecer, mas em quem Deus é. Quando tudo está incerto, Ele continua sendo a âncora, Ele continua sendo Deus, Ele ainda é Salvador, e só isso já basta para a alma voltar a respirar.
Mas este versículo não é mágico. Ele não elimina automaticamente a tristeza. Ele é um chamado, um direcionamento. É como estender a mão para alguém que está se afogando. Não resolve tudo de uma vez, mas dá início à salvação. Quando a alma está perturbada, ela precisa de direção. Ela precisa de uma voz que aponte o caminho, mesmo que essa voz venha de dentro. Essa passagem fala com quem está no limite, com quem não vê saída, mas se recusa a desistir, com quem está perturbado, mas ainda ousa dizer, ainda o louvarei. Isso é mais do que coragem, é fé real, fé imperfeita, tremendo nas pernas, mas fé. A mentira que esse versículo desmonta é a de que o desânimo espiritual é o fim da linha, que se a alma está perturbada, então tudo acabou, que Deus só habita os corações firmes e confiantes. Mas aqui vemos o oposto. É no meio da perturbação que a esperança é ordenada. É ali, no caos interno, que a fé se levanta e diz, ainda o louvarei, ainda confiarei, ainda esperarei. Isso não é negação, é enfrentamento, é fé em estado bruto, é olhar para dentro e mesmo sem sentir, afirmar, Deus é o meu Salvador e o meu Deus. Não o Deus dos outros, não o Deus do passado, meu Deus. Mesmo quando tudo em mim diz o contrário, eu escolho acreditar. Então, se hoje a sua alma está perturbada, não se acuse, fale com ela. Diga a ela o que ela esqueceu. Lembre-a de quem Deus é. Repita, se for preciso, com firmeza, com ternura, com fé. Porque fé também é isso. Pregar para si mesmo quando não há mais ninguém para lembrar o que é verdadeiro. E lembre-se, esperança não é sentir que tudo vai bem. Esperança é confiar em Deus, mesmo quando tudo em você quer desistir. Hoje fale com sua alma. Nomeie sua tristeza, sim, mas não a deixe dominar. Apresente-a a Deus e diga com voz trêmula, se for o caso, ainda o louvarei. Meu Deus, dentro de mim a minha alma está profundamente abatida. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. A alma abatida não precisa de palavras bonitas, precisa de verdade. E aqui está uma verdade nua. Dentro de mim, a minha alma está profundamente abatida. É mais do que tristeza. É um tipo de cansaço que pesa por dentro, que se espalha pelo corpo, que torna difícil até o ato de respirar fundo. Um abatimento que paralisa, que reduz os dias a meras obrigações e as noites a silêncios intermináveis. E o salmista não finge que está tudo bem. Ele reconhece que por dentro há um colapso. É como se dissesse, meu corpo está de pé, mas minha alma está no chão. Essa honestidade é essencial. Porque muitas vezes, na tentativa de parecer forte, empurramos a dor para debaixo do tapete da fé. Mas Deus não nos chama para esconder a alma. Ele nos convida a trazê-la, ferida e tudo, diante dele. Mas repare no movimento seguinte. Por isso de ti me lembro. O abatimento não impede a lembrança. Pelo contrário, ele a torna ainda mais necessária. Quando não há forças para caminhar, lembrar de Deus se torna um ato de sobrevivência. A memória da fidelidade de Deus, em tempos passados, pode ser o único fio que impede o colapso completo. A localização geográfica que o salmista menciona, Jordão, Hermon, Mizar, não é apenas um dado histórico. É um retrato da distância. Ele está longe do templo, longe da celebração, longe da comunhão. Está nos confins do norte, cercado de montanhas, isolado, como quem está longe de tudo que fazia a fé parecer mais próxima. Mas mesmo ali, mesmo nesse exílio emocional e espiritual, ele escolhe lembrar. Isso nos confronta. Muitas vezes, quando nos sentimos abatidos, também nos sentimos distantes de Deus, como se a dor nos exilasse espiritualmente, como se a fé estivesse lá longe, inalcançável. Mas o salmista prova o contrário. Ele está longe do templo, sim, mas não está longe de Deus, porque a lembrança de Deus não é limitada por lugar, nem por estado emocional.
É uma decisão da alma, lembrar-se, mesmo quando tudo dentro está escuro. A mentira que esse versículo desmonta é a de que Deus só pode ser lembrado em lugares sagrados, em estados de alegria, em momentos de força. Mas o salmista lembra de Deus justamente do fundo da sua fragilidade. E isso é profundamente libertador, porque nos ensina que a nossa geografia emocional não determina o alcance de Deus. Você pode estar emocionalmente no Hermon, cercado de montanhas, isolado, sem trilha para seguir. Mas ali, naquela solidão, ainda é possível lembrar de Deus. Ainda é possível sussurrar o nome dele. Ainda é possível dizer: mesmo aqui, minha alma abatida se volta para ti. O conselho hoje é simples, mas firme. Quando sua alma estiver abatida, não espere melhorar para buscar a Deus. Lembre-se dele no meio do abatimento. A memória da presença dele pode ser a primeira luz a romper sua noite. Feche os olhos. Diga o nome dele em voz baixa. Lembre-se dos momentos em que ele te sustentou. Traga à mente a fidelidade que já te alcançou. Não para se apegar ao passado, mas para alimentar a esperança do agora. Mesmo do Monte Mizar, mesmo do ponto mais afastado da alegria, Deus ouve o sussurro da tua lembrança, e isso basta para recomeçar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Esta é uma imagem que não se esquece. Um homem em meio a um mar revolto, ondas pesadas que não cessam, vagalhões que se atropelam, a alma sendo arrastada sem chão, sem fôlego. E tudo isso vem de onde? Ao rugir das tuas cachoeiras, diz o salmista. Não são apenas as circunstâncias. Ele reconhece que o peso que o aflige vem das mãos de Deus, não como castigo, mas como algo que ele permitiu, algo que não foge do seu controle. Essa parte do salmo é para quem está no limite, para quem sente que mal terminou de se levantar de uma onda e já vem outra, maior, para quem não encontra espaço para respirar. E mais, para quem sente que Deus permitiu e não entende o porquê. A alma abatida aqui não apenas sofre, ela sofre em confronto direto com o mistério da vontade de Deus. Não há explicações, só água, profundidade e escuridão. Abismo chama abismo. É como se uma dor chamasse outra, uma perda puxasse outras perdas, uma solidão revelasse outras ausências. Quando tudo isso se junta, é como cair em um redemoinho. Não há para onde nadar. E quando o salmista diz isso, ele não está descrevendo apenas um sentimento. Está nomeando uma experiência de afogamento espiritual. Talvez você conheça bem esse lugar. O lugar onde nada faz sentido. Onde a oração se torna apenas um sussurro entre soluços. Onde até as promessas parecem distantes. Onde a Bíblia fica fechada porque o coração está pesado demais. Onde o corpo se move no automático, mas a alma está submersa. E o que dizer quando é o próprio Deus quem permitiu que as ondas viessem? A mentira que esse versículo desmonta é a de que Deus só está presente quando há paz, que Ele se ausenta quando a dor se prolonga, que se você está afundando é porque foi abandonado. Mas o salmista não diz isso. Ele reconhece o controle de Deus sobre tudo, inclusive sobre o caos. E mesmo dizendo que está submerso, ele continua falando com Deus, continua confiando, mesmo sem entender. Esse versículo não oferece explicações fáceis, e é isso que o torna tão necessário, porque há sofrimentos que não precisam de respostas, precisam de verdade. E a verdade é que Deus está presente até nas ondas que Ele permite. Mesmo quando tudo em você grita que está afundando, Ele continua ali. E esse ali pode parecer ausente, mas é presença misteriosa, firme, silenciosa, real. Então, o que fazer quando o abismo chama abismo? O que fazer quando as ondas não cessam? Fazer como o salmista, não negar, não correr, não fingir. Falar com Deus, mesmo que a voz esteja afogada,
mesmo que o peito esteja esmagado. Falar, dizer a Ele o que dói, o que não se entende, o que parece contraditório, porque Deus aguenta a nossa verdade. Ele não espera que sejamos imunes ao sofrimento. Ele espera que sejamos sinceros. Hoje, se você está nas profundezas, não tente nadar para fora com suas forças. Apenas chame por Ele ali mesmo, no meio da correnteza. Você pode não ver saída, mas Ele está presente. Você pode não entender, mas Ele não te deixou. Lembre-se, o Deus que permite as ondas também é o Deus que caminha sobre elas. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. No meio da dor, o salmista não apenas reclama, ele ora. Não com discursos longos, mas com súplicas que nascem do fundo da alma. Ele não pede riquezas, nem vitória sobre os inimigos. Ele pede amor. Amor fiel durante o dia, canção durante a noite. É isso o que ele deseja. Não um alívio imediato, mas a presença sustentadora de Deus em cada parte do dia, na claridade e na escuridão. É impressionante como, mesmo depois de dizer que se sente afundando, ele ainda confia que pode pedir. E é ainda mais impressionante o que ele pede. Porque há dias em que tudo o que alguém precisa é isso, saber que o amor de Deus ainda está presente. Não um amor genérico, mas esse amor fiel, aquele que não se cansa, que não desiste, que não vira o rosto mesmo quando a alma está quebrada. Durante o dia, quando a mente está sobrecarregada com demandas, medos, prazos, ruídos, ele quer amor. Durante a noite, quando os pensamentos fazem mais barulho que o mundo, quando a solidão se deita ao lado, quando o silêncio se torna pesado, ele quer canção. E não qualquer canção. A canção de Deus. Aquela melodia que não se ouve com os ouvidos, mas com o coração. Uma canção que lembra que ainda há esperança, mesmo no escuro. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, com os dias cheios demais e as noites longas demais. E tudo o que você precisa é sentir que Deus ainda está perto, que Ele ainda te ama, que há uma canção pairando sobre a sua noite, ainda que você não consiga cantar. Esse versículo é um lembrete de que orar não é repetir fórmulas, é abrir o coração com sinceridade. É pedir por aquilo que realmente se precisa, sem rodeios. E o que o salmista nos mostra aqui é que o amor de Deus não é um conceito abstrato, é sustento. É o que mantém a alma viva quando tudo em volta parece morto. É a minha oração ao Deus que me dá vida, ele diz. Ou seja, ele reconhece, é esse Deus e nenhum outro que mantém sua alma de pé. A mentira que esse trecho desmonta é a de que precisamos estar fortes para orar, que só podemos buscar a Deus quando nossa fé está estável. Mas aqui o salmista ora do fundo da fraqueza. E sua oração não é perfeita, nem teológica, é sincera, e isso basta. O que importa não é o formato da oração, mas a direção. Ele fala com Deus, e esse movimento já é uma demonstração de fé. Não espere sentir-se melhor para pedir a presença de Deus. Peça agora, no meio da confusão, no meio do silêncio. Durante o dia, peça por amor que sustenta. Durante a noite, peça por canção que embala. E aqui vai um conselho simples, mas essencial. Transforme sua oração em sobrevivência. Ore com palavras frágeis, se for o caso. Ore com lágrimas, ore em silêncio, mas ore. Mesmo que você só consiga dizer, Senhor, fica comigo, já é suficiente. Hoje, peça esse amor de dia. Peça essa canção de noite. E confie, o Deus que te dá vida está ouvindo. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Esta palavra do salmista é um convite para um diálogo profundo dentro da alma.
Ele não ignora a tristeza, nem tenta apagá-la com frases feitas ou promessas vazias. Ele fala diretamente àquela parte de si mesmo que está quebrada, cansada, perturbada. É um momento em que a alma parece estar despedaçada, como se um peso imenso estivesse esmagando tudo. Mas a resposta que ele dá é firme e clara. Ponha a sua esperança em Deus. Não em sentimentos, não em circunstâncias, nem em soluções humanas, mas em Deus. A esperança aqui não é um desejo vago ou um otimismo superficial. É um ancorar-se na realidade de Deus, na sua fidelidade e na sua presença constante, mesmo quando tudo parece perdido. Quando a alma está abatida, o mundo sussurra mentiras que parecem verdadeiras, que Deus está distante, que a dor não tem fim, que o sofrimento é um abandono. O salmista, porém, confronta essas mentiras com a verdade que conhece e experimenta. Deus é o Salvador, o Deus real, presente, que não se afasta, mesmo na maior angústia. Lembre-se de que essa não é uma fé perfeita, é uma fé real, marcada pela luta e pela dor, mas ainda viva. É a fé que, mesmo em meio à escuridão, ousa dizer: ainda o louvarei. Isso é resistência. É a alma que se recusa a desistir, que escolhe olhar para Deus, mesmo quando a visão está turva e o coração pesado. Se você hoje sente sua alma abatida, permita-se sentir isso. Não fuja da tristeza, não negue sua luta, mas também não se conforme com ela. Fale com sua alma como o salmista fez. Reconheça a dor e, ao mesmo tempo, ordene a si mesmo a esperança. Pois só quem ordena a esperança consegue romper o ciclo da desesperança. Ponha seus olhos em Deus. Lembre-se de quem Ele é para você, não de quem as circunstâncias dizem que Ele é. Essa lembrança será seu alicerce quando a tempestade parecer querer levar tudo embora. Esperar em Deus não é passividade, é um ato de coragem. É agir na fé, mesmo sem entender o caminho à frente. É a certeza firme de que, por mais difícil que seja o momento, Deus está presente e agindo, mesmo que não consigamos enxergar.